Olá, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu peço a todos que não forem inscritos que se inscrevam em nosso canal, deixe o seu comentário, o seu like e que compartilhe, é claro, os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Bom, hoje eu quero aqui falar de um tema bem interessante, de algo que eu tenho percebido aqui onde eu moro e também nos grupos que eu faço parte, né? Principalmente nos grupos de WhatsApp, esses grupos de debate aí e tal. A gente vê muita coisa, né? A gente vê muita coisa nesses grupos aí eu fico só observando assim, rapaz, a que ponto o ser humano chega, em se tratando, é claro, de fé. Bom, a grande questão é, aonde que nós erramos em nossos estudos? Claro, quando eu falo de estudos, eu falo de Bíblia, né? Estudo que diz respeito à Bíblia, estudos acadêmicos, tal, teologia, entendeu? Cultura judaica, línguas originais, todos esses assuntos aí que permeiam todo esse âmbito acadêmico aí dos estudos bíblicos. Então, o que eu tenho visto é que muitas pessoas, elas, antes delas assim entrarem em certos assuntos, elas têm ou elas demonstram uma fé. E meses depois que ela entrou em tal curso, tal assim, ela já mudou completamente a cabeça dela, já mudou completamente o coração dela, tal, já não crê em quase nada que ela cria antes. E é claro que quando eu falo isso, eu falo em uma mudança para pior e não para melhor, né? Claro, vocês veem que, assim, de onde que surgem os liberais, né? Assim, como que eles vão aparecer no meio das igrejas? São pessoas despreparadas que muitas vezes elas entram no estudo acadêmico sem nenhum preparo antes, né? Elas entram lá sem nenhuma advertência de uma pessoa ou outra que já conheciam aquela área e entram de qualquer jeito e em pouco tempo se tornam céticas em tudo que diz respeito à palavra de Deus. E isso é um perigo muito grande. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos, católicos, sei lá, eles acabam entrando no mundo dos estudos judaicos, né? Ali da cultura judaica e tal. E quando pensa que não, os caras já estão virando judeu. Já estão virando, ou seja, já estão abandonando a própria fé cristã para aderir ao judaísmo mesmo. Eu já ouvi falar de pastores batistas aqui no Maranhão que abandonaram a igreja batista e aderiram ao judaísmo, porque o cara começou a estudar o judaísmo, o cara começou a estudar a cultura judaica, quando pensa que não estava já na cabala, olha só onde é que os caras vão parar, entendeu? Sem nenhum preparo, o cara entra assim de qualquer jeito e pensa que não é a verdade absoluta ali, descobriu a verdade absoluta. E muitos têm caminhado para essa direção aí. Então a gente tem que ver, assim, tipo assim, até que ponto vale a pena a gente estudar esses assuntos aí. Será que eu estou preparado para adentrar realmente nessa questão de cultura judaica? Né, para vocês terem uma ideia, desde 2017 que eu aqui comecei a estudar línguas originais da Bíblia, sozinho mesmo, começando a ver um vídeo aqui e ali, aquilo ali foi me despertando tal, e hoje eu estudo grego. Hoje eu já tenho alguns materiais, para você que é mais antigo no nosso canal, sabe que eu tenho alguns materiais que são de grego, principalmente de grego, que é uma área que eu estou mais avançado um pouco. Então eu tenho aqui ó, a Septuaginta, eu tenho a Bíblia hebraica também, que eu já leio algo, né? Eu já leio alguma coisa do hebraico, olha só. E tem o Novo Testamento grego, tá aqui, ó. Então, vocês que já estão aqui há mais tempo sabem, né, do que eu estou falando. Tem algumas gramáticas também de grego, onde eu estudo, começa daqui, que foi a última que eu comprei, etc. Tem até a gramática hebraica também. Então, a gente vai aí fazendo esses estudos, tal, mas com uma visão cristã, cara. Com uma visão cristã. Por quê? Porque eu sempre coloco a Bíblia, o cristianismo que eu tenho aprendido, que eu tenho sentido, que eu tenho experimentado nesses anos como a base de tudo. E muitas pessoas, elas vão entrar nesse mundo acadêmico sem nenhuma base, os caras não estão preparados. Eu fui entrar já nesses estudos com 37 anos e eu sou, né, cristão aí desde os 8 anos.
que eu frequento igreja evangélica, etc. Eu já tenho pelo menos desde 96 que eu sou evangélico, assim, frequento assiduamente a igreja evangélica, estudando a Bíblia direto. Então cara, eu entrei um dia desse nesse mundo acadêmico mesmo, assim, vamos dizer. Então eu já tenho uma base realmente para poder estudar essas coisas aí e não cair para o outro lado, cara. E não misturar as coisas, né? Talvez seja esse o termo aí. E aí mas o que eu vejo é que muitos cristãos estão abandonando a fé. Porque quando não querem, assim, quando eles não querem ser judeu, ao ponto de até aderir à circuncisão, meu Deus do céu. Muitos se tornam liberais, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Muitos que estudam a crítica textual perdem a fé na palavra de Deus, porque eles não conseguem assimilar o tema variantes textuais, então ele começa a ficar fraco, tal. O cara entrou sem nenhum preparo lá naquele assunto ali, sem nenhum preparo. É claro que ele vai ter dúvidas e não vai ter ninguém para explicar para ele. Ele não vai saber a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Quando eu entrei nesse assunto, eu já tinha amigos que tinham fé na palavra. Então, é claro que quando eu tinha uma dúvida aqui, uma pessoa ou outra ia me dando ali os toques. E aí, é claro, graças a Deus, hoje, eu tenho essa fé na palavra de Deus ainda. E creio, entendeu? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, você ter esse preparo, né? Você ter todo essa base por trás, né? Então, olha só. Muitas pessoas começam a entrar nessa questão aí de cultura, tá, não sei o quê. O que não é errado você estudar isso. É até bom você estudar, mas você tem que saber dosar, cara. Você tem que saber dosar as coisas, porque você vai ter muitas informações, tipo, de onde que veio o termo Deus, de onde que surge o termo Deus, o termo hebraico, ou Elohim, depois. Então vai aparecer um monte de coisas sobre esse termo aí. E olha só, nós temos as Bíblias traduzidas já há séculos aí, entendeu? Por comissões em diferentes línguas até, inglês, holandês, português, e etc., francês, italiano. Todos os eruditos, eles batem o martelo em quase todos os assuntos quando traduzem o termo Deus, o termo Senhor, etc., o termo Jesus. O J, se tem J, não tem. Todos esses assuntos aí já foram debatidos. E hoje nós temos traduções que são 100% ou quase isso, né? Boas para o estudo cristão. Mas ainda assim, as pessoas quando entram nos assuntos aí começa a vir com verdades, novidades, e começa a duvidar da Bíblia, e começa a duvidar não sei de que, e despreza o estudo acadêmico que foi feito em cima daquela Bíblia ali. Uma Bíblia, quando ela vamos supor, como ela é trabalhada, um texto, né, vamos supor, o texto aqui da Bíblia Hebraica do Velho Testamento, né? Olha só, isso daqui foi estudado já por acadêmicos décadas, séculos atrás, sabe, isso aqui não é um texto de ontem, já faz muito tempo que está no uso aí. Então como é que as pessoas hoje, uns caras que são bebê na fé praticamente, querem discordar, não, isso aí, isso é coisa montada por homens, não sei o quê. As pessoas não estão preparadas para adentrar em certos assuntos, essa é a verdade. Então existe um perigo muito grande aí, e muitos têm abandonado a fé quando entram em certos assuntos acadêmicos. Então, outra coisa também interessante é que as pessoas não investem na teologia que ela diz que defende. Ela não investe. Exemplo aqui que eu vou dar. Se o cara ele é arminiano, vamos supor, ele é arminiano, ele faz parte de uma igreja arminiana, ou calvinista, tanto, né, seja para um grupo ou para o outro, aí, tanto faz, esse exemplo aí. Ele está lá naquela igreja que professa aquela teologia ali, tal. Mas ele nunca investiu, nunca comprou material nenhum de peso mesmo, onde ele pudesse se aprofundar na teologia dele. Mas ele é daquela teologia ali. Não, quando ele resolve comprar, ele vai comprar o da outra teologia, que a igreja dele não professa. O que é que vai acontecer, me diz?
É claro que com o tempo ele vai aderir àquela nova, sabe, aquilo que é novo. Ó, isso daqui parece que é mais certo. Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha lido isso. Ó, agora a luz de Deus brilhou em mim. Está há anos que ele conheceu a Cristo naquela igreja ali e Deus nunca brilhou sobre ele. Foi tudo em vão, todos aqueles anos. Então, isso é um fenômeno que a gente tem visto muito nesses últimos anos aí. As pessoas que são arminianos não investem em materiais arminianos, investem em materiais calvinistas. O que é que vai acontecer? Vai se tornar um calvinista, é claro. E o pior, vai começar a atacar o arminianismo. E vice-versa, uma pessoa que é calvinista, que não investe no calvinismo, investe no arminianismo, vai fazer a mesma coisa. São pessoas que não estão preparadas para adentrar em certos tipos de assunto. Por exemplo, eu sou arminiano, eu não tinha tantos materiais arminianos. Eu nunca entrei assim em debate sobre esses assuntos, eu só ouvia e aprendia ali, tanto de um lado quanto do outro. Então eu fui assim estudando. Por quê? Porque eu sempre estudei mais sobre a questão das línguas. O texto bíblico, para mim, ele é mais importante. No meu ponto de vista, o texto bíblico, de onde está ali todas as doutrinas, para mim, sempre é o estudo mais importante, que envolve mais a questão das línguas originais. Aí você pode ter outras pessoas que pensam diferente, mas beleza, isso aí é de cada um. Então eu penso que o texto bíblico é sempre mais importante. Depois aí sim vem a teologia que aquela igreja A ou B defende. Aí você tem que, no caso, adentrar. Então hoje eu tenho assim, investido em materiais arminianos, porque é onde eu me vejo, é onde eu estou atuando, é onde eu estou inserido. Claro, eu vou até dar aqui um exemplo de, eu não vou aqui mostrar muitos, apenas alguns aqui, ó, senão vai bagunçar muito. Mas eu vou mostrar alguns livros que eu tenho adquirido ou que eu ganhei nesses últimos 2 anos aí, nesse último ano. Vamos lá. O último foram as obras de Arminio, que eu comprei, que era um material, claro que todo arminiano tem que ter isso daqui, que é um box com 3 livros, que é da CPAD, inclusive. Isso aqui é até a primeira edição, se não estou enganado. Eu ganhei esse livro aqui esse ano no meu aniversário, que é A Mecânica da Salvação. A Mecânica da Salvação. Eu li algum capítulo dele, já 1 ou 2 ali, porque ele é um livro grande, então não li ele todo ainda. Olha só. Olha o investimento aí, ó. E aí, tem esse outro livro aqui também que nós adquirimos, ó, o outro lado do calvinismo, que é muito importante. O arminiano ter esse livro aqui também, tá? Muito interessante. E eu comprei também esse livro aqui, ó. Calvino versus Wesley, que também vai comparar as duas teologias. Tem um outro livro aqui que eu já falei muito dele aqui no canal. Esse daqui talvez seja o mais importante. Foi o primeiro livro que eu comprei sobre o assunto e que me ajudou muito a entender, entendeu? A teologia que eu defendo, que é o arminianismo, que foi esse livro aqui, ó. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Eu já vi vários calvinistas falando bem desse livro aqui, porque ele vai desmistificar muitas mentiras sobre o arminianismo. E ele vai ser honesto aonde as duas divergem, aonde não pode andar, as duas juntas não podem andar. Mas também aonde que, no caso, as duas, elas pensam iguais. Então esse livro aqui foi fundamental. Agora as pessoas não têm feito esse caminho, elas têm feito o caminho inverso. Elas vão comprar materiais calvinistas e vão se tornar, é claro, calvinistas. Então é isso aí. Então a verdade é que nós temos que aprender a dosar os nossos estudos. A dosar, tá? A equilibrar. Então, eu comprei primeiro esses materiais aqui arminianos e vou, é claro, eu acho que eu já até tenho alguns materiais, eu tenho vários materiais aqui de calvinista, mas que não trabalho o calvinismo. Mas eu ainda vou ver se eu compro 1 ou 2, até porque são caros demais, eu não tenho esse dinheiro todo aí. Então eu vou aí comprar uns 2 livros aí que trabalho até para dosar aí. Mas é isso, gente. Esse é o caminho que tem que ser feito. Então, até que ponto vale a gente entrar no mundo realmente acadêmico? Você tem que saber equilibrar, saber dosar os seus estudos. Então essa era a palavra que eu tinha para hoje. Deus abençoe a sua vida aí.